Vocês estão vendo se ela tá ao vivo, gente? Porque aqui não tô conseguindo chamar ela de novo. Dri, Eliana, que legal. Ô, João. O João tá aqui, né? Ô, João, fala pra ela me esperar eu convidá-la, tá? Pra ela não fazer nada, ela só esperar eu convidá-la, tá bem? Que eu tô chamando aqui e não tá aparecendo. Fala pra ela só me esperar. Fala, pede pra ela só esperar eu convidá-la. Que eu acho que de repente se ela estiver entrando, eu não consigo chamá-la. Gente, que coisa, não tô conseguindo visualizar ela aqui. Gente, só um instantinho, por favor. Silene, que legal. Eu chamei, mas ela não tá respondendo. Malu, entra e aí eu vou te chamar. Entrar ao vivo e você aceita. A Carla, que legal, gente. A Mayara, que belezinha. Que delícia, gente. Tenham paciência que o negócio vai ser bom. É assim, tudo que começa. Malu, aceita esse envio que eu acabei de passar pra você. Isso. Agora é só aceitar. Participar de transmissão ao vivo. Ah! Ai, É ai. porque na nossa época a gente não era, né, Malu? A gente não era da internet, né? Malu, o povo começando a entrar, me deu Desculpa! uma palpitação. Eu falei, gente, o que eu vou falar com esse povo? Sozinha, a Nossa, eu gente também fiquei tão nervosa. deu certo. Deu certo. Ó, já te apresentei, o João já estava presente. Eis que surge Malu. Eu nunca consigo chamar ela de Maria Luísa, porque é muito íntima, né? Muito querida, uma super profissional. E a gente preparou tudo isso com muito carinho. Tem muita gente assim conhecida, muito especial esperando a gente, Malu. Ai, que bom. Nossa, eu fico muito feliz. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa para todos. Eu não sou da era da internet, mas eu estou aprendendo. E você Tá sabe ótimo. quem que me ajudou muito? A Quem, mãe João? Gabriela me ligou. Ah, é? Ai, muito Ela obrigada. tava assim, a Malu entrou ao vivo. Saiu, pelo amor de Deus, cadê ela ao vivo? Ai, ai, gente, ó, Sucesso, é um sucesso. prazer estar aqui com você, viu, Fer? Eu também não Ai, eu consigo fiquei super chamar feliz. ela de doutora Fernanda, porque Não, é um carinho muito especial que eu tenho. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com você, podendo compartilhar esse momento tão especial, né? que bom. É muito bom a gente estar no momento que estamos vivendo hoje, poder passar coisas boas, Que né? bom.
E esse tema de fertilidade, ele é muito especial, né? Com Porque, certeza. na verdade, ele gera uma esperança de um dia você gerar um grande ser, Sim, sim, né? com certeza. E um ser que, com certeza, se for muito bem gerado, com muito amor e várias mudanças, ele vai ser um ser grandioso em todos os aspectos, né? Sim, com certeza. Com Então, certeza. muito obrigada mesmo pelo Imagina, convite. eu falei já para o pessoal que quando eu pensei nesse tema, eu pensei em você, porque a gente tinha conversado, né, quando a gente viajou disso, e você falou que era um tema que você gostava bastante. Eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, eu preciso fazer alguma coisa com a Malu. Aí começaram a era das lives, eu falei pro meu marido, assim, João, vou convidar ela, mas eu não sei se ela vai aceitar. Mas se ela não aceitar, não tem problema, eu vou entender perfeitamente. Mas aí deu certo, a gente conversou e a gente está aqui. Malu, É. eu já comecei a falar um pouquinho com as meninas. Seguinte, que quando às vezes o casal toma a decisão de engravidar, eles vão lá no consultório, eles pedem alguns exames, a gente vai avaliar cada casal, cada cenário, se a paciente já está tentando há algum tempo ou não, se a paciente só está planejando, a idade daquele casal, se já tem filhos ou não. Então, eu vou rastrear uns pedidos de exames personalizados para aquele casal que eu estou atendendo. E Sim. aí, eles vão se preparar muitas vezes. Do ponto de vista médico, eu oriento assim: 3 meses, suspende o anticoncepcional, tenha o autoconhecimento do seu corpo e vamos começando a usar as vitaminas. As vitaminas também, depois a gente vai estar falando com mais detalhes que você vai pontuar pra gente. Mas do ponto de vista nutricional, por 3 meses, ela avaliando o ciclo dela, eu acredito que ela já esteja tranquila, se autoconhecendo, sabendo o período da ovulação e não, e tá apta, se não tiver nenhuma patologia, nada para a gente ajustar antes, tá apta para engravidar. Do ponto de vista nutricional, me explica e define para a gente melhor qual a importância e qual o tempo de preparo para uma gestação. Tá, então, na verdade, essa preparação para essa gestação, para ter um sucesso, a gente precisa fazer uma programação metabólica, né? Sim. E para a mulher, no mínimo 6 meses, o Uhum. ideal seria 1 ano, tá? Certo, No mínimo 6 meses, e para o homem, 3 meses, tá, né? Então, esse casal eles devem se preparar juntos. A presença do homem nesse momento é extremamente importante para ser uma fertilização de sucesso. certo. Então, tem que ter esse período de preparação. Sim. E assim, o que a gente tem que olhar hoje? Quais são os olhares, né? Então, nós temos que olhar em relação ao sono, tá? Certo. E ele é muito importante. Nós Uhum. precisamos olhar em relação aos hábitos alimentares, Certo, em relação às toxinas ambientais. certo. Nós precisamos olhar em relação à questão além das toxinas, tem que olhar os alergênicos, né? Os alimentos alergênicos. Certo, Precisamos ter um olhar também em relação à questão da exposição do sol, certo. né? Devido à vitamina D. Então, são várias coisas, obesidade, né? O Sim, sobrepeso. sim. Então, nós temos que ter todos esses olhares. E é nessa avaliação, Malu, por exemplo, aí a mulher, né, o casal decide. E aí, por exemplo, em algumas situações, a gente vai precisar fazer, sei lá, uma desintoxicação, o realinhamento dos hábitos alimentares, né? E como que você vai ajustando isso na alimentação? Lógico que a gente vai ter que encarar cada realidade. E mesmo para Isso, suplementação, né? O sim. que você dá de dica para essa fase de desintoxicação? Você que é sempre tão cuidadosa com a alimentação, eu admiro muito, né? Porque a Malu é assim, gente, fala o que eu faço, porque eu faço o que eu falo, entendeu? Não é muito igual muito profissional que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ela não, ela segue a risca direitinho. Eu admiro muito isso dela. Conta pra gente, Malu, como que a gente consegue, né? E principalmente nessa época de quarentena. Então, na verdade, em relação a essa questão das toxinas ambientais, nós precisamos olhar vários aspectos.
um dos aspectos que a gente tem que olhar é em relação aos plásticos, né? Hoje se utiliza demais muitos plásticos, ele é uma toxina que atrapalha muito na fertilidade. Muitas mulheres hoje têm o hábito de cozinhar em panela de alumínio, usar uma assadeira de alumínio, usar o papel alumínio, e esse alumínio é um metal pesado, ele é tóxico, ele também atrapalha na fertilidade. Panela de teflon, que hoje também muitas pessoas têm o hábito de estar usando, e ela começa a cascar. E aí a pessoa come teflon no meio da comida, então tem que tomar muito cuidado quando tem essa panela e a maneira que usa, o utensílio que usa, tá? Então você tem que tomar esse cuidado. A gente tem que, né? Porque Malu, volta um pouquinho porque a gente perdeu um pouquinho da conexão. tá. Vamos falar um pouquinho dos agrotóxicos, né? Hoje presente são da alimentação. Sim. Tá? Essas toxinas estão em todos os alimentos. Precisamos falar um pouquinho dos solventes, né? Os produtos de limpeza que a gente usa em casa, que são extremamente tóxicos. Hoje as pessoas querem colocar cheiro em tudo e não é saudável, né? Essa toxina, ela fica dentro do organismo. As próprias toxinas dos cosméticos que as pessoas usam, as maquiagens, os shampoos, que tem parabenos, tem muitas toxinas dentro desses cosméticos. Hoje tem estudos que mostram que esses cosméticos eles estão ligados também à endometriose. Então, para você fazer uma preparação para que você quer mesmo ter um filho e está com dificuldade de engravidar, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. E hoje, devido ao nosso solo ser muito pobre em nutrientes, tem vários estudos mostrando que você hoje já está se perdendo de 20 a 60% dos alimentos. Então, essa mulher ou orgânico mesmo. O alimento orgânico para a mulher que quer pensar na fertilidade, que ela já tem essa dificuldade de engravidar, é principal. Porque ela precisa nutrir essas mitocôndrias. Entendeu? Tá. Ô, Malu, tá dando uma cortadinha no seu áudio. Esquecer, né, Fer, que a mulher que tem essa dificuldade de engravidar, na fertilidade, alimentação, né? Não é só... Malu, tá dando uma travadinha no seu áudio. Agora voltou. Padrão de sono, né, Malu? Você consegue voltar mas o meu já voltou. Já voltou? Então tá. Você tava falando, começando a falar do sono, né? Já voltou? Deu? Já. Voltou? Agora voltou. Essa hora, né? Muita live e acaba travando um pouco, né? Então, na verdade, eu estava falando do sono é o seguinte: esse ciclo circadiano é muito importante, né? Então, o sono, gerando esse hormônio que é a famosa melatonina, que todo mundo fala, né? A melhor maneira é de você estar produzindo esse hormônio naturalmente. Então, como seria natural? A pessoa, quando ela chega em casa, ela tem que esquecer os problemas. Você está me ouvindo? Deu uma travada de novo, Malu.
Agora foi. Agora foi. Agora foi. Voltou. Aí travou de novo. É. Travou. Malu, agora foi. Oi, oi. Tô ouvindo. Oi, oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá Fê, ouvindo? Oi, mas eu tô escutando a sua voz, mas o seu vídeo tá travado. Agora voltou. Agora então a voltou. gente estava falando do sono, né? Do Isso. circadiano, dessa produção desse hormônio da melatonina. Então, o que que é importante? A pessoa chegando em casa, ela tem que fazer uma alimentação adequada. Essa alimentação, ela deve ser uma quantidade menor, né? Porque à noite comer muito atrapalha o sono, atrapalha dormir. Em Certo. relação à bebida alcoólica, eu sei que nessa pandemia as pessoas aumentaram muito o consumo da bebida alcoólica e isso para o Uhum. sono não é bom, tá? Certo. A questão também de você, a melatonina está ligada à escuridão. Então, na verdade, você tem que preparar esse momento de sono, esse momento de dormir, né? Então, Sim, o quarto tem que estar bem escuro, né? sim. Para ajudar esse sono. É importante, às vezes, você ouvir uma música, ler um livro, né? Que isso Certo. ajuda. Travou de novo. Criar uma rotina, né, Malu? Fer? Oi, deu uma travada de Fer? novo. Travou de novo, Malu. Voltou, voltou. Então, essa melatonina, ela, na verdade, ela é como fosse uma varredura dos radicais livres, né? Então, ela é Uhum. muito importante para essa fertilidade. Então, ler um livro, ouvir uma música, tomar alguns chás, né? Uhum. Chá de camomila, chá de passiflora, que é o chá de maracujá, chá de melissa. Então, Sim, ajuda também essa questão do sono, né? certo. E a alimentação, a gente tem que ter uma alimentação, né, balanceada para ajudando em relação a esse sono, tá? Certo. E a outra questão também que eu acho importante nós estarmos falando é que hoje tem estudos, 73% das pessoas têm dificuldade para dormir. Sim, Por sim. quê? Porque hoje também se fica muito em celular, muito em Ah, computador. na tela da... Então, no máximo até 8h30 da noite você tem que mexer com isso. Depois, É, não mexer é, mais. é. E as pessoas às vezes têm o hábito de falar, ah, não, mas eu tô acostumada a dormir pouco. Não é que tá acostumada a dormir pouco, é se condicionou a dormir menos, né? Então, o que é importante é criar o hábito de ter pelo menos de 7 a 9 horas de sono e, assim, tomar o cuidado de sempre fazer aquela rotina para dormir, né? E deitar no mesmo horário, para programar o horário que vai acordar, né? Isso também em outros aspectos da vida. E a gente sabe que a melatonina é um hormônio e ela pode influenciar na oxidação celular, né? Sim. Em baixas proporções, sendo que algumas situações então, tem alguns estudos até mostrando o benefício, né, delas para a mulher que sofre de insônia e que está tentando engravidar, né? E, Ô, Malu, ô você queria Fer, falar mais alguma coisa? e Oi. tem alguns alimentos, como os ovos, os peixes, frutas, as oleaginosas, que ajudam em relação a isso. Hoje tem estudos mostrando que o kiwi, você ingerir antes de dormir, ele tem um efeito para ajudar na produção da melatonina, Que tá? É bem legal. importante. Não fazer atividade física antes de dormir, porque aumenta cortisol, né? Que é o hormônio do Uhum. estresse. Então, Sim, para dormir bem, não é muito recomendado, legal. que é importante. O café também tem que tomar muito cuidado, até principalmente para a idade, né? Sim, é. A ingestão de café não é ideal.
Ô, Malu, e me fala uma coisa, e café descafeinado? Que às vezes os pacientes que são mais viciados em café, que têm um ritmo mais cafeína dependente, ou às vezes sofrem, porque quando você tira o café também, às vezes tem pacientes que têm alguma reação, né? Sofrem com enxaqueca, às vezes ficam mais letárgicas, sempre, né? Eu costumo falar para as pacientes usarem descafeinado. Quando eu estava grávida, eu usei e me fazia bem, assim, matava um pouco aquela saciedade, aquele desejo por tomar o café. O que que você acha? Deu uma travadinha de novo. Oi, voltou. Voltou? Então, na Voltou. verdade, é assim, ó. Voltou. Se a gente pensar, qualquer momento que você tire da pessoa que ela tem uma certa dependência, que ela usa muito, então, na Uhum. verdade, quando você tira, é uma abstinência. Então, é Sim. normal essa pessoa sentir essa enxaqueca, né? Na Uhum. primeira semana, nos primeiros 15 dias é o mais difícil, Sim, tá? sim. Porque você tem a liberação da histamina, né? Sei. Então, pode tomar o café descafeinado, tá? Mas Tá. não. Eu recomendo geralmente Legal. até 2 horas da tarde, mais que isso, não. Sim. Tá. Tá? Tá É, legal. máximo Ô, Malu, é 150 gramas dia. certo. Ô, Malu, e qual que... Chegou uma pergunta aqui. Qual que seria o índice de massa corpórea ideal para as tentantes? Né? Que a gente fala... A gente sabe que os extremos são ruins, né? Tanto a desnutrição quanto a obesidade. Comenta com a gente sobre isso. Então, na verdade, a avaliação, né, de uma mulher que está querendo engravidar, ela é diferente de um esportista, né? Então, Uhum. geralmente a gente olha mais o índice de massa corporal e todos os exames necessários para essa tentante. Então, o índice de Sim, massa corporal é no máximo 25 mesmo, tá? certo. Porque o sobrepeso, a obesidade, ela atrapalha muito a mulher conseguir engravidar. E o homem também, tá? Essa Importante. qualidade do espermatozoide, essa quantidade, a mulher, em relação à obesidade, em relação à resistência insulínica, ela precisa emagrecer. Sim, sim. As mudanças de hábitos já tem que acontecer desde a época, né, do desejo, né? Porque mesmo para ajuste metabólico, adaptação hormonal, tem as pacientes, muitas pacientes têm ovários policísticos e os ovários policísticos, eles também geram uma resistência à insulina, né? As pacientes têm, às vezes, uma hiperglicemia, às vezes principalmente de jejum mais elevado, e às vezes aquela obesidade central, que também ajuda a dificultar no fator ovulatório, né? Muitas pacientes com ovário policísticos, quando elas têm a síndrome, né, mesmo, né, o hiperandrogenismo, a contagem de mais folículos no ultrassom dos ovários, elas têm essa dificuldade, né, com a ovulação. Então, é muito importante a consciência de que, às vezes, sim, a simples mudança nos hábitos, a readaptação alimentar, a baixa ingesta de carboidratos, já é suficiente para, muitas vezes, ela retornar aos ciclos ovulatórios e, muitas vezes, nem precisar de tratamento para engravidar. Recentemente, eu tive um casal e ela se programava muito para engravidar. Ela tinha uma alteração na tireoide, tinha ovário policístico e estava sobrepeso, obesidade grau 1. E aí ela se programando. Eu falei assim: olha, o negócio é o seguinte: se não emagrecer, vai ser uma gestação de alto risco. Porque a gente tem que pensar que não é só a gravidez, não é só engravidar, tem a gestação depois. Né? Sim. São 9 meses você alimentando um ser que se nutre única e exclusivamente dos seus alimentos. E você estar preparada antes vai implicar numa questão metabólica, genética, nutricional, muito importante para aquele bebê, para aquela criança. E aquela paciente, quando ela me trouxe o marido, eu fiquei mais assustada, porque era um casal de obesos. Aí eu conversei bastante com os dois, tudo tal. Depois de 6 meses, eles voltaram no consultório. Eu, honestamente, eu não os reconheci quando eu bati o olho em primeira instância. Porque ele 20 quilos mais magro e ela uns 15, 14 quilos mais magra. 2 meses depois, ela estava grávida.
Então, aquilo foi tão representativo, tão significativo para mim, que como uma simples troca de hábitos já são suficientes para... Ela voltou a ovular espontaneamente, não precisou de medicamento, as vitaminas que a gente prescreve habitualmente foram as que ela fez uso, uma gestação de baixo risco, bebê nasceu a termo, super saudável, amamentação exclusiva. Então, assim, foi um caso que me chamou muita atenção, porque, assim, o conscientizar nos leva, às vezes, uma sensibilidade, um tempo, um manejo com bastante cuidado. Mas, em contrapartida, tem que haver uma adequação do casal também, né? Acho que a Malu travou, gente. Né, Malu? Eu não tô escutando o seu Oi, áudio. realmente tem que ter uma adequação. Travou? Travou. Eu tô escutando o áudio, mas a imagem tá travadinha. Ah, agora foi. Então, na verdade, realmente tem que ter essa adequação. O casal, eles têm que estar juntos mesmo, porque hoje os estudos mostram, né, que se a mulher fizer toda essa, a mulher e o homem fizer toda essa preparação para engravidar e esse ser for gerado num ambiente saudável, você é responsável por até 2 gerações saudáveis. Então, Que você legal. imagina o tamanho da responsabilidade, né, do casal e que privilégio você ter o seu filho saudável, depois os seus netos saudáveis e depois os filhos dos seus netos saudáveis. É, E é, isso depende de você, desde o exato, momento que essa criança está sendo gerada. exato, exato, Então, exato. hoje as pessoas têm que se conscientizar disso, é muito importante. Essa mudança mesmo em relação ao estresse, essa criança ser gerada com amor, com carinho, Tá. conversar com o bebê, colocar músicas tranquilas, não ser gerada nesse momento de estresse, até porque você quer um bebê que fique chorando o tempo inteiro ou É, você quer uma é. criança tranquila? E Calma, isso tranquila. desde o momento da É, gestação. é. Isso eu converso bastante também com as pacientes que vão fazer tratamento com reprodução assistida, que vão fazer fertilização in vitro, por exemplo. Elas estão tão pilhadas com a questão da gravidez que eu falo assim, calma, eu acho que talvez não seja o melhor momento. Vamos alinhar, vamos diminuir essa carga negativa, essa energia que tá ruim, porque até o impacto e o sucesso do tratamento é diferente. Tanto que muitas estão tão ansiosas no primeiro ciclo que acabam não engravidando. E coincidentemente, na hora que elas amenizam, equilibram, e estão mais tranquilas, estão mais receptivas, aí é onde acaba que a gente tem um tão sonhado positivo. Muito legal. Ô Malu, comenta um pouquinho com a gente, tipo, dos alimentos que são mais interessantes, né? Da tríade lá, que a gente sabe que é interessante as carnes, as proteínas, as hortaliças, as frutas, alinhando, né? Tudo isso, não só na gravidez, mas agora sim, não só antes de engravidar, mas já na gravidez, essas dicas nutricionais, já entrando, né, na questão das vitaminas, né, os alimentos que são mais ricos em vitamina A, D, C, E, a gente sabe que a vitamina C e E são uns potentes antioxidantes e a gente tem usado cada vez mais, principalmente nas pacientes que já têm tentado engravidar há algum tempo, que a gente sabe que tem uma resposta endometrial, ovulatória, a vitamina D agora, que é a queridinha do momento. A gente tem suplementado bastante. Comenta com a gente um pouco disso e os alimentos que são enriquecidos com essas vitaminas. Na verdade, né, a vitamina C e E realmente é importantíssima, elas são vitaminas hidrossolúveis, né? Então, você tem as frutas, você tem as oleaginosas, as vitaminas do complexo B também são muito importantes, né, para a questão da matriz mitocondrial. Sim. Então, peixes, as carnes, ômega 3 é muito importante. Muitas vezes é necessário estar fazendo essa suplementação, porque é muito difícil uma pessoa hoje comer 3 vezes na semana peixe, não come, que pegar É. de outras fontes. Essas vitaminas e minerais, a pessoa hoje ela tem que ingerir pelo menos de 120 a 140 miligramas de hortaliças.
Você pergunta para uma pessoa, quanto que você come de alface por dia? Ah, uma folha. Não, mas não tô perguntando a amostra grátis. Eu tô perguntando o que você come, não é uma amostra Quantidade. grátis. Então você tem que comer um prato. Um prato Sim, de hortaliças, verduras, legumes, de preferência orgânico, né? Lógico, sim. para você conseguir essas vitaminas e minerais. A vitamina D, ela é realmente hoje muito importante para essa questão da fertilidade, para a imunidade, é a queridinha mesmo. É, Mas o que a gente mais consegue em relação à vitamina D é o sol. E sim. principalmente o sol da manhã. E quando você vai lá fora, não pode ter vidro, né? Porque senão você não tem essa O raio absorção. UVB não penetra, né? Você não pode estar com filtro solar também, porque nesse momento você precisa absorver essa vitamina D. Então, o melhor Sim, horário é de manhã, né? sim. Até às 10 horas da manhã, 15 minutos por dia, 30 minutos é muito importante. Até fazer atividade física de manhã ajuda em relação a essa absorção de vitamina D. A vitamina D, ela melhora a imunidade, ela melhora em relação a colesterol, ela melhora a espessura Endometrial. endometrial, então é muito importante. O abacate é ótimo, a gordura é excelente, né? Legal. Você comer antes de dormir é ótimo. Então, os alimentos, na verdade, as pessoas, elas têm que resgatar o alimento de verdade, né? Que foi Certo. se perdendo com os anos devido a esses processados industrializados. Então, a pessoa precisa resgatar o que é alimento. E não existe coisas melhores do que o próprio alimento para estar fornecendo essas vitaminas, minerais, esses nutrientes. Veio uma pergunta agora para mim aqui, É. perguntando se o suco de saquinho em pó atrapalha na fertilidade. Ó, gente, é o seguinte, o suco em pó, ele tem 90% de açúcar e aditivos químicos e 10% de polpa de fruta. Então, na verdade, ele não é suco, ele é um Não. refresco. Então, ele atrapalha não só a fertilidade, como para nutrir o próprio organismo. Então, não se deve ingerir isso. Certo. Na verdade, tudo que é Então, processado, veio né, essa em pó, com pergunta muito corante, conservante. e é Legal. importante esclarecendo Legal. Legal. isso. E, ô Malu, e vamos falar um pouquinho também dessa questão, né, de onde começa o estresse, a oxidação celular, que, né, eu lido com muitas pacientes com baixa reserva ovariana. Tá travando? Fer, Não só quando a paciente já tem uma idade mais avançada, mas eventualmente a gente já pega pacientes de 30 e poucos anos com essa baixa reserva. E eu acredito muito, né, que o RNA mitocondrial, que já começa a sofrer aquele estresse oxidativo desde lá, quando a gente já nasce, né, que a gente vai perdendo aquela população folicular até a nossa menarca, que é a primeira menstruação, e lá com 20, 30, 35 anos, onde as mulheres decidem engravidar, a reserva folicular já está escassa, aquele patrimônio folicular quase inexistente, e a paciente precisa constituir uma família, porque agora a vida já está redondinha para aquele filho chegar, e o que a gente faz com tudo aquilo, né? Então, a gente sabe que, e principalmente, esse RNA mitocondrial é muito importante na qualidade embrionária, e onde a gente tem descoberto cada vez mais na reprodução o impacto, né, que a mulher mesmo, a reprodução é muito grata para a mulher, né, para a espécie humana e mais para as mulheres, né, a nossa espécie comparado com outras espécies são muito mais privilegiadas, né, é menos complexa do que a espécie humana. E a mulher, por causa dessa limitação ovariana, né? Que a gente vai consumindo desde o momento do nascimento, e a cada ano que passa, esse consumo se torna maior. E quando a gente decide engravidar, a gente sofre com essa baixa reserva ovariana muitas vezes, tendo que recorrer aos tratamentos de reprodução. Me fala um pouquinho sobre o que a gente tem, né? Eu tenho algumas coisas aqui em mente, umas cartas na manga que eu acabo usando no consultório,
mas me fala do ponto de vista Uhum. nutricional, o que a gente poderia suplementar, o que a gente poderia dar de dica para essas mulheres que têm baixa reserva ovariana e estão tentando engravidar. Seu travou de novo, Na Malu? verdade, mas voltou, né? Voltou, voltou. Tá. Então, na verdade, esse envelhecimento ovariano, essa diminuição desses oócitos, o que que acontece? Acontece uma inibição de vários antioxidantes, né? Então, um antioxidante muito importante é a coenzima Q10, né? Ela é essencial para esse momento. Então, na verdade, uma suplementação de coenzima Q10 é muito importante e em alguns alimentos que nós temos, que são as sardas, pescados, as castanhas, né? E a gente tem que tomar cuidado o seguinte, sempre dá preferência para peixes pequenos, tá? Porque peixe grande, como por exemplo cação, bacalhau, que vive muitos anos, ele tem um metal pesado, né? Um metal tóxico que é o mercúrio. Então a gente não deve estar ingerindo, tá? E Uhum. essa coenzima Q10, ela ajuda a dar energia para o osso, né? Então, Sim, é sim. importante nesse momento. A gente sabe, né, o excesso de mercúrio, né, nos frutos do mar, o tabagismo também, que acelera, né, esse estresse celular, drogas ilícitas, recreativas e o álcool, né? E o estresse, Malu, como dominar o estresse quando se quer engravidar? Então, Veio uma pergunta, a gente sabe que o estresse atrapalha as tentantes, fale um pouquinho disso pra gente. Gente, eu acho que aí a gente precisa relaxar, né? Esquecer um pouco, porque a gente libera muito cortisol, né? E o cortisol, ele ajuda no bloqueio hormonal, né? No eixo, né? Hipófise, hipotálamo, ovário, e mesmo hipófise, hipotálamo e testículos, né? Então, é muito importante a gente conseguir administrar e fazer, eu acho que nesse momento de estresse, eu acho que o exercício físico vem para contribuir bastante, para dar uma sim, equilibrada, para liberar um pouquinho de endorfina e assim para amenizar, né, essa liberação e para a gente ter uma descarga de adrenalina, né, para a gente ajudar a liberação desses mediadores que podem ser oxidativos também para a parte toda celular e tissular, né? Deu uma travada de novo, né, Malu? travou, né, Voltou? Fer? Travou, travou. Ô, Fer, E outra coisa. Oi, oi. peraí que travou. Deu? Travou? Recebi uma pergunta aqui, que o marido fuma Ó, e... assim, ó, na verdade, em relação a esse estresse, né? Atividade física é muito importante nesse momento. A questão da meditação, né? Essa questão da respiração, ela é Exato. muito importante. Hoje as pessoas têm um ritmo de vida extremamente acentuado, elas esquecem delas mesmas, da própria respiração. Sim, Então, o estresse, a meditação ajuda muito, a atividade física ajuda muito. Que sim, tem que fazer toda essa preparação, ela tem que pensar nisso também, sim, né? sim. Então, é importante. É. Tem uma Estão pergunta perguntando aqui da falando máfia em peruana. relação à questão de quanto que pode beber, utilizar de bebida alcoólica. Eu falo, Nada, né? é, Nada. limite é só entre um município e Zero, outro. Então, a mulher que zero. quer engravidar não É, pode, né? não, Ela tem que fazer não pode. realmente essa preparação. É. Não, não tem jeito. Álcool, infelizmente, porque tem a síndrome alcoólica fetal na gestação, né? E isso causa uma desnutrição muito Uhum. importante para o feto, diminui a oxigenação da placenta, envelhecimento precoce da placenta, bebês de baixo peso. Então, o álcool não é bem-vindo. O que eu falo para as pacientes, né? A título de coisa mais prática. Paciente que está tentando engravidar em casa,
ela sabe muito bem monitorar seu ciclo. Então, se ela gosta de tomar uma cervejinha, ou às vezes tomar um vinho, é para ela fazer isso 10 dias do momento que ela menstrua, em proporções mínimas, só para não passar muita vontade. Depois de 10 dias, nada, 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 mas né, seguindo todas aquelas recomendações, evitar álcool para dormir, tudo tal, porque a gente está falando em desintoxicação, em preparar o organismo para gestar, para gerar. Então, a gente sabe que tudo que é nocivo, desde o álcool, o cigarro, que atrapalha bastante o fator masculino, a produção dos espermatozoides. Então, eu lembro direitinho, eu tenho um caso particular para contar para vocês, que o João fumava, meu marido fumava, era fumante inveterado, e quando a gente decidiu engravidar, foi a primeira coisa que eu falei, olha, negócio é o seguinte, cigarro não dá. Né? Aí eu particularmente não acreditava que ele fosse conseguir parar de fumar. Eu tinha minhas dúvidas. No dia que ele falou assim, não, tudo bem, eu vou parar de fumar, ele não colocou mais um cigarro na boca e eu vi que ele estava decidido que ele queria mesmo ter um filho. Então, o envolvimento que você tem com a situação, isso é muito significativo e importante nas atitudes que você vai tomar, entendeu? Sim. Né, a decisão que você toma, abrir mão, né, de coisas que te fazem bem, mesmo que sejam vícios, hábitos nocivos, a partir do momento que você deixar de consumir aquilo e tomar uma opção, né? Não, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de usar drogas, não vou comer tanto doce. Então, assim, essa decisão significa que você está preparando para aquilo, né? É difícil, mas também não há fórmulas mágicas, né? A gente está falando aqui, contribuindo com várias dicas que eu estou aprendendo demais, né? Que eu sempre aprendo bastante com a Malu, mas assim, fórmula mágica não há. Tudo requer um sacrifício. Nada é fácil na vida. A gente não conquista o corpo que a gente gostaria com facilidade, às vezes uma gravidez com tanta facilidade, ter um filho com facilidade. Então, as coisas que a gente quer conquistar exigem um certo sacrifício, é o ônus e o bônus, né? Então, abrir mão faz parte, né? Faz parte para te fortalecer também, para você avaliar se aquilo realmente é significante na sua vida e se você consegue viver sem aquilo. Então, nossa senhora, foi muito interessante essa questão do meu marido, porque eu, particularmente, eu não acreditava. Aí, na hora que eu vi que ele parou de fumar, não, ele quer um filho mesmo, porque para parar de fumar... Então, sim, são hábitos, né? E desses hábitos, o cigarro, ele influencia muito negativamente na espermatogênese, sabendo que o espermatozoide que vai sair no ejaculado hoje, ele está sendo produzido há 65 dias atrás. Então, eu vou parar de fumar, minha mulher está tentando engravidar. Uhum. O espermatozoide de hoje, ele ainda está contaminado com a toxina do tabaco, né? Então, assim, são 2 meses e meio o processo da espermatogênese para você se desintoxicar mesmo. Então, vamos preparar, vamos eliminar os hábitos nocivos, os hábitos ruins. Malu? Sim. Malu, chegou uma pergunta aqui. Doutora, vejo muitas pessoas falando sobre garrafada, maca peruana, chá de inhame. Por favor, poderia falar sobre risco e benefício? Garrafada eu não conheço. Você já ouviu falar? Cortou, eu não ouvi nada. Cortou? Garrafada, maca peruana e chá de inhame. Que você acha sobre isso, em relação risco-benefício? Não, maca peruana é muito bom, tá? Uhum. Ajuda principalmente para o sexo masculino. Certo. Agora, os outros dois eu nunca ouvi falar. Em relação à fertilidade, não. Tá. E dos chás, Maluz, tem várias pessoas que gostam muito do consumo de chá. Os chás que geralmente orientam são chás que não são metabólicos, né? Mas você que aprecia bastante chá, fala um pouquinho dos chás pra gente. Então, na verdade, geralmente a gente tem que usar o chá camomila, chá de erva doce, chá de hortelã, chá de passiflora, mulungu. A gente não pode tomar chá de hibisco. Uhum. Cortou, né, Fer? Cortou. Ó. Tô te ouvindo. Oi. Tô ouvindo, mas o áudio ainda tá cortado. Então. Ó, o
chá de hibisco não pode tomar para mulheres que precisam e querem engravidar, tá? O chá de hibisco, ele atrapalha na fertilidade. Ele acaba ocasionando uma infertilidade transitória. Então, o chá de hibisco não pode usar. Chá verde, chá preto, não tem necessidade de estar usando. A mulher quer engravidar, ela não quer emagrecer. Então, eu não aconselho. Tá? Então, pode estar usando esses chás normais, né? Erva doce, camomila, hortelã, passiflora, não outros chás, não recomendo. Certo, certo. E mesmo porque durante a gravidez, no primeiro trimestre, né? A formação da placenta, a oxigenação placentária é muito importante. Ela não está tendo nenhuma alteração significativa do metabolismo que esses chás metabólicos eles geram, né? Então, falo sobre a canela e sobre gengibre também nessa fase, né? Que é bom evitar o consumo justamente Porque por é causa... termogênico, né? Exatamente. Então... Exatamente. Ô, Malu, não vamos recomendo. conversar agora. Até a questão, por exemplo... Travou. Cardamomo? Travou. Fê? Oi? Voltou? Oi, Fê? Oi, agora Oi? voltou. Tô ouvindo. Tá. Você estava falando do cardamomo? Não, na verdade, assim, tem várias especiarias que elas ajudam a eliminar várias toxinas, tá? Uhum. Do organismo, como cúrcuma, alecrim, tomilho, orégano. Então, são especiarias que para a fertilidade é muito bom. Certo. Tá? Legal. Então, pode ser utilizado. Tá. Ô, Malu, vamos falar um pouquinho sobre a flora, né? Os probióticos, a flora vaginal, intestinal, porque a gente sabe, né, que a luta do espermatozoide ali, ela é intensa, né? Atravessar a flora vaginal, ter um colo uterinopédio, passar pelo útero, encontrar o caminho das trompas, as trompas têm que ser funcionais, tem que ter um movimento ciliar para ajudar o espermatozoide a chegar lá no óvulo. E a mulher tem que ter uma ovulação com qualidade hormonal e um óvulo de qualidade boa para ser fecundado. Vamos falar um pouquinho sobre a flora, né? Vaginal, intestinal, que a gente sabe que tem muitas infecções que atrapalham a flora e elas estão intimamente ligadas a fatores imunológicos, nutricionais. Como que você faz uma avaliação? Como que você vê para a mulher que quer engravidar essa avaliação de flora? Você sempre Então, na orienta o uso verdade, de é o seguinte. probióticos? Na verdade, é o seguinte, tem tanto a flora vaginal. Fer, tá me ouvindo? Oi? Eu tô te escutando, só que travou o vídeo. Isso. Agora foi. Tanto a flora vaginal quanto a intestinal, né? Então, se a Sim. gente for pensar em desbiose, a desbiose ela tem tanto na pele quanto na parte gastrointestinal, na parte geniturinária. E na Sim. vagina, a gente tem os lactobacilos, né? E no intestino também. O que acontece? Sim. Às vezes, o excesso de açúcar, o excesso de... Mas especificamente sobre a flora vaginal, uma mulher que não está com uma flora vaginal adequada, que não está com essa quantidade de lactobacilos adequado e pode estar, por exemplo, com algum problema de alguma patologia, uma candidíase, a candidíase, ela diminui 90% da fertilidade em relação à questão da motilidade do espermatozoide. Então, Sim. por que a gente tem que tirar o açúcar, diminuir carboidrato simples, farinhas brancas,
manter uma dieta, na verdade, de 40% a 45% de carboidrato, mais que isso não. Para nós Sim. conseguirmos manter essa flora, né? E Uhum. hoje se fala muito da questão do óleo de coco, porque o óleo de Sim. coco tem ácido graxo caprílico, que ele ajuda Uhum. em relação a essa flora. E Certo. ele também, ele é um lubrificante natural. Uhum. Então, assim, Certo. essa flora vaginal, ela para a fertilidade, ela é muito importante. Então, a gente tem que cuidar muito da alimentação. E a flora intestinal, não adianta você tomar várias vitaminas e minerais se você não tem uma boa flora intestinal, porque e a absorção é no intestino delgado. Sim. Então, você tem que fazer o uso dos pré-bióticos, dos probióticos, como biomassa de banana verde. Se a pessoa não tem a questão da candidíase, tá? A primeiro momento, ela quer reconstituir a flora intestinal, tem o kefir, né? Que hoje pode estar sendo utilizado. Para a gente conseguir manter essa flora. Agora, quando você tá com uma candidíase, aí não, né? Porque é um fungo. E tudo que Tem. é fermentado ajuda a proliferação desse fungo. Então, a dieta ela sempre tem que ser individualizada, tá? Cada paciente ele tem uma história. Então, Uhum. você vai adequando essa alimentação desse paciente com o tempo. Sim. Aí você vai melhorando nos aspectos e você vai mudando. Mas Sim. tudo para ter um equilíbrio, Sim. né? Sim. Então, essa questão da flora vaginal, a gente tem que cuidar. É mais fácil cuidar da vaginal do que do intestino, tá? Porque o número de bactérias é muito maior. Exatamente, Tomar exatamente. cuidado com a questão do uso de antibióticos Sim. inadequadamente, né? Porque ele aumenta a quantidade de bactérias gram-negativas e diminui as positivas, destrói a flora intestinal. Tem vários estudos mostrando que o antibiótico ele destrói a flora intestinal por 10 meses. Então, você imagina você Nossa, reconstituir toda essa flora. exatamente. Adequadamente, sem o médico estar recomendando naquele momento necessário. Se o médico vai passar, É, então vamos buscar nos probes para estar auxiliando no tratamento. Então, exatamente. é importante. Exatamente, exatamente. É legal que você estava falando também dessa questão do hidratante vaginal, da flora comprometida do paciente que tem uma candidíase, às vezes até candidíase de repetição, que muitas pacientes não sabem, acabam usando os hidratantes, os lubrificantes vaginais na hora da relação. E os lubrificantes, eles podem afetar e comprometer, né, a motilidade do espermatozoide. E o que está em teste, que eu achei interessante, são os lubrificantes à base de canola, óleo mineral e hidroxietilcelulose. Você conhece algum desses lubrificantes? Se tem já alguma formulação? Ou se de repente se a gente pedir uma manipulação? Porque tem paciente que sofre com muito ressecamento vaginal. Oi, travou? O óleo mineral, você pode estar usando ele junto com os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais de puro, 100% puro, ele, Sim. né? E Ah, o legal. essencial com o próprio óleo é puro mesmo. Qualquer óleo essencial, Tá. não é, né? Não Qualquer é um óleo deles. essencial que você pode usar. Então é melhor você usar o óleo de coco, que ele é natural, Sim. usando outras coisas. Até esses, hoje em dia as mulheres usam, sai até perfume, né, para vagina, Sim, sabonete, sim. muda Eu falo totalmente a a flora da flora. É. vagina. Eu falo Além da tudo que esquenta e esfria, tem perfume, gente, não serve para usar na vagina, não adianta. O odor é sui generis, a umidade é natural,
porque tudo altera a flora, e tudo que altera a flora vai interferir, não só nos espermatozoides, mas também no muco cervical, né? Porque a mulher, quando está ovulando, na maioria das vezes, ela tem a perda do muco, e aquele muco é importante para ajudar na aderência e facilitar a ascensão dos espermatozoides. Então, é importante, né, deixar a flora estar natural, justamente para não haver nenhum dificultador, né? Nenhum fator que possa comprometer aí a naturalidade da flora. Eu não sei como que a gente está de tempo, porque como a gente entrou mais tarde depois, eu não sei como a gente está de tempo. Eu vou dar uma olhada em algumas perguntas que chegaram, Malu. Enquanto isso, conta pra gente da geleia real. Malu? Você tá... Deu uma travada de novo. Eu tô acreditando. Oi? Chá de cavalinho. Da fertilidade. Oi? Fer, Deu uma travada de novo. Oi? um Oi? pouquinho da fertilidade meia, né? Eu vou falar, tá? Então, vamos Sim. pensar o seguinte, que a abelha rainha, Tá. ela só se alimenta de geleia real. E ela produz 2.000 ovos todos os Certo. dias. E a abelha operária, ela vive 45 dias. E quando a abelha rainha ela morre, operária, ela se alimenta da geleia real. E a abelha operária, ela já nasce com o útero e o ovário necrosado. Uhum. E aí, quando ela começa a se alimentar da geleia real, ela começa a voltar à normalidade desse útero, desse ovário, e ela consegue ter os zangões. Certo. Então, hoje, os estudos mostram que a geleia real ela é um super alimento, tanto para a mulher, na questão da fertilidade, quanto para os homens em relação aos espermatozoides. Então, hoje se fala em geleia real, que é em relação à imunidade, um superalimento, que você deve consumir 3 gramas por dia, que seria uma colherzinha de café, tá? Tá. Mas essa geleia real, ela tem que ser consumida in natura, ela tem que ser guardada na geladeira, na parte superior, onde é um pouco mais gelado, nos 5 graus. Certo. Então, os estudos mostram em relação à geleia real. Mostra também em relação ao mel. O mel, ele tem flavonoides, ele tem vitamina C, ele ajuda também em relação à fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Legal. Só que o mel, ele tem que ser puro, ele não pode ser pasteurizado, tá? Certo. Porque o mel, ele não pode passar por alta temperatura, porque você perde todos esses flavonoides, essa vitamina C que existe no mel. Então, quando começa a cristalizar, é até importante você consumir num pote que tem uma boca maior e consumir ele cristalizado mesmo. Certo. Não aquecer o mel de forma alguma, que você perde todo o efeito do mel. Tá. Malu, nós estamos com 45 segundos, tá? Ai, que pena! Faça rápido, né? Você falou assim, será que a gente vai conseguir falar tudo isso em 1 hora? Vamos fazer assim. Tem 2 perguntas aqui. Se desodorante vaginal, mesmo espirrando na virilha, é ruim, vai acabar absorvendo um pouco para a pele, não tem jeito. Após relação sexual, colocar as pernas para cima, não tem necessidade. A gente pede só para ficar um pouquinho deitado, porque os espermatozoides com motilidade, 15 minutos depois da relação do ejaculado, eles já são evidenciados nas tubas. A Malu disponibiliza o Instagram dela, né, pra gente estar, às vezes, tirando mais algumas dúvidas,